Bom, a gente vai começar com esse exercício aqui, que é sobre carga elétrica. Ele diz o seguinte: após tritarmos um bastão de ebonite com um pedaço de lã, medimos o valor da carga adquirida por ele. O possível valor para essa medida é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é analisar a série triboelétrica. Basicamente, as substâncias, os materiais que estão mais na parte de cima, quando atritados com outro objeto, eles têm mais tendência a serem positivos. A adquirir uma carga positiva. E os mais abaixo têm mais tendência a adquirir uma carga negativa. Então, os, os dois materiais são o ebonite e a lã. A lã está bem aqui. E ebonite está aqui. Então quer dizer que a ebonite vai ficar negativa, né? E a lã vai ficar positiva. Então vamos à questão. Medimos o valor da carga adquirido por aquele. Aquele seria a ebonite, né? Queria mais longe na frase. A ebonite, então, ela só pode possuir carga negativa, né? Então a gente pode eliminar C e podemos eliminar A. Agora, será que a gente pode tanto ser a B quanto pode ser a D? Será que os dois podem ser? Vamos ver agora. A carga elétrica, ela é um múltiplo inteiro da carga elementar. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, se ele é um múltiplo inteiro, existem alguns valores. Por exemplo, 1,8 vezes 10 a menos 19 não pode ser um valor de uma carga, porque ele precisa ser um múltiplo inteiro, não pode ser um múltiplo racional, por exemplo, de n. Então a gente vai testar aqui. Vamos começar na A, então. A carga menos 7,2 vezes 10 a menos 19 igual a n vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok. A gente vai simplificar esse 10 a menos 19, né? E vamos ver 7,2 menos 7,2 dividido por 1,6 é igual a n. Bom, o problema dessa divisão aqui é que quando tu fizer ela vai dar mais ou menos 4,5. Só que 4,5 não é um inteiro, né? Ele é um número racional. Isso significa que esse aqui é um valor que não pode ser adquirido pela Ebonite. Então, esse valor aqui, B, ele não pode ser adquirido. Apesar dele ser negativo, como a gente viu na série tribolétrica, ele não é um valor, um múltiplo inteiro da carga elementar. Agora, a gente já viu que é a D, é a D, né? Já que a E não pode ser, né? Porque a B não é possível. Mas vamos testar aqui. Então vamos ver. Menos 4,8 vezes 10 a menos 19 igual a n vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. A gente vai simplificar o 10 a menos 19 aqui. Vai ficar menos 4,8 dividido por 1,6 igual a n. Esse valor aqui vai dar 3, né? E isso aqui, sim, é um valor inteiro. Então, é um valor que pode ser adquirido pela Ebonite. Bom, vamos para o próximo exercício aqui, então. Que diz o seguinte: três pequenas esferas metálicas A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q e mais 5Q, respectivamente. Determina a carga de cada uma após o contato simultâneo entre as três. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vai haver uma conservação de cargas aqui, né? Então quer dizer que o somatório tá acima do somatório, das cargas no início vai ser igual ao somatório das cargas no final. Como as três esferas são idênticas, num contato simultâneo, as três vão ter exatamente a mesma carga. Ok? Eu vou chamar essa carga final de Q'. A carga de cada uma vai ser o nosso resultado. Bom,
O somatório de cargas iniciais vai ser então QA mais QB mais QC. As cargas vão estar em 3 esferas do mesmo tamanho, né? E elas vão possuir a mesma carga. Então vai ser mais 3 Q'. Elas vão possuir a mesma carga e são 3 esferas, né? Então já pode ir substituindo, né? Eu vou botar o Q em evidência, tá? Para facilitar os cálculos. O Q é igual a 3. O B é menos 2, né? Menos 2. C mais 5. Igual a 3 Q'. Então esse aqui vai dar 1 mais 5. Esse aqui é 1 mais 5. 6Q igual a 3 Q'. Então quer dizer que o Q' é igual a 2Q. Vai ficar em função de Q, desse Qzinho mesmo, porque ele não deu outra informação que a gente pudesse descobrir esses Qs aqui. E como todas as cargas estão em função de Q também, eu acho que não teria problema para se expressar assim. Então a carga final vai ser 2Q. Agora a gente vai resolver, não é um exercício exatamente, mas é uma dica bem boa de um tipo de exercício que aparece muito às vezes, aparece muito na P, caiu, eu acho que pelo menos um por prova e talvez tem gente que tenha tido dois desse tipo de exercício aqui por prova. E com certeza isso aqui vai cair na E, pode ter certeza que esse troço aqui vai cair na E. Bom, a minha dica é a seguinte, vamos lá. Qual a distância D, essa distância aqui, deve ser colocada uma outra carga a fim de que ela fique em equilíbrio. Bom, eu nomeei esse aqui como carga A, esse ponto aqui na carga B. A distância D' é daqui até aqui, e a distância D seria daqui até aqui. Vamos lá. Agora a gente vai aplicar campo elétrico. Nesse ponto aqui, para que ela fique em equilíbrio, o campo elétrico resultante precisa ser igual a zero. Ou seja, o campo elétrico referente a QB tem que ser igual ao campo elétrico referente a A. Então a gente vai escrever isso aqui. Campo elétrico em A tem que ser igual ao campo elétrico em B. Campo elétrico, vamos lá. É K vezes a carga fixa, que é A, dividido pela distância ao quadrado. D ao quadrado. É igual a carga em B. A carga em B seria o K, constante eletrostática, vezes a carga em B, dividido pela distância ao quadrado. D' ao quadrado. Agora a gente corta o K, né? E vamos botar as cargas no mesmo lado e as distâncias no mesmo lado. Então quer dizer que QA sobre QB, eu já vou passar a raiz aqui, ó. Na verdade eu vou fazer primeiro aqui, na verdade, é mais fácil, ó. D ao quadrado sobre D' ao quadrado. Só passei na diagonal aqui. Isso aqui, então, vai dar raiz quadrada de QA sobre QB igual a D sobre D'. Isso aqui, ó, é uma relação muito importante para vocês. Muito importante. Nesse tipo de exercício aqui, isso aqui vai fazer vocês fazerem em menos de 2 minutos. É sério, menos de 2 minutos fazem a questão. Eu vou fazer, por exemplo, vou botar um exemplo de cargas então, tá? Para exemplificar, para fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que a carga A seja 1 coulomb e a carga B seja 4 coulomb, beleza? Então a gente vai substituir aqui. Eu vou botar outra cor aqui. Acho que esse azul escuro. Vamos lá, raiz quadrada de QA é 1, dividido. Raiz quadrada de QB, 4. É igual a D sobre D'. Então quer dizer que isso aqui vai dar 1 meio, né? Raiz quadrada de 4. A raiz de 1 dividido por raiz de 4 vai dar 1 meio. Então eu vou passar já multiplicando aqui. Vou fazer assim, ó, 1 meio é igual a D sobre D'. Então quer dizer que D'
é igual a 2D. Com essa relação aqui, ó, vocês já conseguem ver a distância que vocês fizerem, o que vocês têm que botar. Vamos dizer, por exemplo, que a distância total D mais D' é 3 metros. Então quer dizer que D mais D' é igual a 3 metros. Essa aqui seria a distância entre as cargas, né? O D mais D'. Então a gente substitui aqui, ó, D' é igual a 2D, a gente substitui aqui, D é mais 2D é igual a 3. Então quer dizer, ó, 3D é igual a 3, então quer dizer que D é igual a 1 metro. Esse aqui é só um dos exemplos, né? Mas assim, ó, vocês pegam isso aqui, ó, e isso aqui com certeza vai estar certo. Com certeza vai estar certo nesse tipo de caso aqui. Então, o QA e a sua distância relativa em cima, ou seja, na mesma altura, né, no mesmo andar, e QB e sua distância relativa também no mesmo andar. E o QA sobre QB vai ter que ter uma raiz. E daí assim vocês conseguem a relação entre a distância do QB até o ponto e do QA até o ponto. E daí sabendo a distância total do QA até o QB, vocês conseguem saber exatamente o ponto que o campo elétrico resultante é nulo. Aqui agora vem uma questão de campo elétrico. Ela diz o seguinte: duas cargas elétricas de modos iguais que, porém de sinais contrários, geram no ponto O um campo elétrico resultante E. Qual o vetor que melhor representa esse campo elétrico? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o campo elétrico, quando ele sai de uma bolinha positiva, de uma carga positiva, ele sempre tem sentido de afastamento. E quando ela sai uma carga negativa, ela tem sentido de aproximação. Então assim a gente pode ver facilmente quais são os campos elétricos relativos a cada uma das cargas e se somar qual que vai dar, porque é uma soma vetorial, né? Bom, relativo à carga negativa, a gente tem um campo de aproximação, né? Então vai ser uma reta que vai ficar bem assim, ó. Aproximação relativa a ponto O. Já na carga positiva, ela vai ter um sentido de afastamento. Então, no ponto O, na mesma reta, sentido de afastamento aqui, ó. É igual ao meio 4 aqui. Basicamente, quando vocês forem somar, vai ser praticamente o Pitágoras, né? Porque precisa ser isso aqui, ó. Daí vai somar e vai dar esse campo elétrico aqui. Que vai ser uma diagonal aqui, né? Desses dois vetores de campo elétrico que a gente viu agora. E assim, a resposta do vetor que melhor representa esse campo elétrico é o E5, né? Que é esse aqui. Bom, aqui vai uma última questão sobre potencial elétrico. Ela tem uma sacada bem boa que muito provavelmente vocês vão precisar durante a E e durante a PC atualizada. Olha o seguinte: uma carga pontual Q está fixa no vácuo. A linha tracejada na figura corresponde a uma circunferência de raio R e centro em Q. Uma outra carga pontual Qzinho é levada da posição A à posição B através da trajetória mostrada na figura em linha sólida. A constante elétrica no vácuo é denotada por K. O trabalho da força elétrica entre as posições A e B é igual a. Bom, é o seguinte, a gente vai tentar calcular qual que é a diferença de potencial entre A e B, porque a fórmula do trabalho da força elétrica é igual a carga que tá se movendo vezes o U, né, que é o U é a diferença de potencial. Então a gente precisa ver o potencial em A e o potencial em B para descobrir qual que é a diferença de potencial. Vamos lá. Potencial em A, então, é a constante eletrostática vezes o Qzinho dividido pela distância até a carga fixa.
nesse caso, a carga fixa é o R. Desculpa aqui, eu me confundi aqui. Esse Q aqui é o Q fixo. No potencial elétrico é o Q fixo. Certo. O potencial em A é esse aqui. Já o potencial em B seria a constante eletrostática vezes a carga fixa dividido pela distância, né? Que nesse caso, ó, também é R. Olha só, quando tu faz a diferença VA, que é a distância, que é o potencial inicial, menos VB, que é o potencial final, como esses dois caras são iguais, então isso aqui vai dar zero, né? Ou seja, vai ficar trabalho igual a carga vezes zero. Isso aqui com certeza vai dar igual a zero. Então quer dizer que a carga, que o trabalho, quando tu move uma partícula entre dois pontos cujo potencial é o mesmo, o trabalho é zero. Então quer dizer que não importa se eu fizer esse caminho aqui, ou esse caminho aqui, ou seguir a linha reta, o trabalho vai ser o mesmo, o trabalho vai ser zero, porque só importa o potencial no início e o potencial no final. Então a gente tem letra A como resposta.